Existe um ditado no Brasil que diz que pai não é o que gera, mas sim o que cria. E nós queremos mostrar nessa pregação que à luz da palavra e à luz da realidade, pai é sim aquele que gera. A importância do pai, e aqui agora as feministas de plantão e as mães vão todas ficar bravas comigo. Mas à luz da palavra, da psicanálise e da estatística, a importância do pai tem maior impacto na vida das pessoas do que a importância da mãe. Vou repetir. À luz da Bíblia, da psicanálise e das estatísticas, a importância do pai tem maior impacto na vida das pessoas do que a importância da mãe. Nós vemos isso de fato na palavra de Deus o tempo todo sendo manifesto dessa maneira. Nós vemos, por exemplo, nas genealogias da Bíblia, que nas genealogias, aquelas listas intermináveis mostrando as gerações, nós nunca vemos dali a Bíblia falando sobre uma mãe que gerou a fulano, que gerou a ciclana, mas o tempo todo é a figura do pai que aparece ali. É sempre a figura do pai. E para aqueles que queiram pensar que isso é porque se tratava de uma sociedade patriarcal, machista, eu quero desafiar nessa noite a pensar junto comigo, do ponto de vista bíblico, de que isto, na verdade, é a revelação de uma das coisas mais importantes para a vida e para a sociedade. É Deus, o Criador, aquele que entende o mecanismo de funcionamento de cada criatura, indicando a importância do papel do Pai para que nós pudéssemos ter famílias saudáveis, sociedades saudáveis, igrejas saudáveis. Quando as genealogias optam por colocar nome de homens gerando pessoas, não mulheres gerando, o que está sendo dito ali pelo Espírito Santo que venceu toda, qualquer que fosse o ranço, o problema de machismo, o problema patriarcal que houvesse. Nós estamos lidando com a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E, portanto, se o Espírito Santo deixou que os escritores da Bíblia escrevessem, colocando os homens como aqueles que geram, os homens nas genealogias bíblicas, é porque o Espírito Santo está nos transmitindo uma mensagem. Ele está nos falando sobre a importância do pai no papel de gerar. Você já parou para pensar por que Deus Pai escolheu ser Pai? Por que Deus Pai escolheu ser Pai? Você já parou para pensar nisso? A resposta não é tão simples quanto parece. Porque quando você se refere a Deus, você está falando de um ser assexuado. Um ser que não é nem homem nem mulher. Quando você está falando de Deus, você não está falando de alguém que possui um gênero. Ou seja, não possuidor de gênero, Deus poderia ter se apresentado na Bíblia sempre como mãe. Em alguns aspectos, em alguns momentos da revelação, de fato, Deus fez isso. Em alguns momentos, Deus se comparou a uma mãe e não a um pai. Quando, por exemplo, ele disse, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ela diz, ainda que essa mãe possa se esquecer, eu não me esquecerei. Ou seja, ele se coloca, na verdade, numa comparação com a mãe, mostrando que ele é uma mãe melhor. Quando Jesus disse sobre Jerusalém, 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 que apedreja os profetas, queria eu te colocar debaixo das minhas asas como a galinha faz com seus pintinhos. Jesus se comparando à figura materna. Portanto, a questão é por que um Deus que não possuindo gênero optou por apresentar-se como pai? E como ele pode ser pai, uma vez que ele não é pai no sentido que os homens são pais? Porque, na verdade, ele é pai, em primeiro lugar, ele é pai de Jesus. Ele é pai da segunda pessoa da Trindade. Porém, quando nós vamos para a teologia mais profunda, nós vemos que isso fica complicado. Porque quando nós vamos para a teologia,
a Trindade, na verdade, está nos dizendo que os três são absolutamente iguais em poder, em existência e em natureza. Isso significa, na prática, que Jesus nunca teve começo. Jesus sempre existiu. Na figura de Deus, ele sempre existiu. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele sempre existiu porque ele sempre foi Deus. Há uma noção muito equivocada de que quando Deus chama Jesus de filho, significa que de alguma maneira Jesus algum dia não existiu e Deus o Pai o trouxe à existência. Isso é um enorme equívoco, é um enorme erro que não se sustenta à luz da palavra de Deus. Na verdade, Deus fez uma opção de que a primeira pessoa da Trindade passasse a ser chamado de Pai e a segunda pessoa da Trindade passasse a ser chamado de Filho. Isto foi uma opção. Jesus é gerado por Deus, nos diz a Bíblia usa a palavra unigênito, ou seja, o único gerado naquela espécie, daquela forma. E muitas pessoas pegam esse verso e acham que esta é a prova de que Jesus teve um começo, de que Jesus teve, de certa forma, algum nascimento, não falando do nascimento do momento em que ele se torna homem, mas de que na eternidade um dia Jesus não existiu e um dia ele passou a existir, de maneira alguma. Por isso o inglês utilizou uma palavra muito apropriada para expressar esta relação do pai com o filho. Usou a palavra, o verbo beget. No João 3,16, tão conhecido por nós, na Bíblia em inglês diz que Jesus ele não é o unigênito Filho de Deus, ele é o His begotten Son. É o verbo beget, que tem o sentido, pode se aplicar a um pai carnal, realmente procriando e tendo um filho, mas é uma palavra que tem o sentido de gerar, no sentido de criar algo novo, não necessariamente a partir de um nascimento. E é nesse sentido que Deus o Pai é Pai e Jesus, o Deus Filho, é Filho. Não no sentido que Jesus um dia veio à existência, pois ele sempre existiu, mas no sentido de que um dia eles decidiram criar no seu relacionamento de amor tão intenso, uma relação aonde um assumia a função de conduzir, assumia a função de gerar o que quer que fosse, e o outro se colocaria na condição daquele que seria gerado pela ideia do Deus Pai. Assim, Jesus se torna o Filho eterno, embora sem nunca ter nascido, e o Pai, a primeira pessoa, se torna o Pai eterno, sem nunca, na verdade, ter feito Jesus nascer, porque Jesus sempre esteve ali. Eu sei que está um pouco complicado, mas é preciso entender isso para entender que quando Deus optou por ser chamado de Pai, Ele se apresentou na figura de Pai, principalmente no Novo Testamento. Ele estava, na verdade, mostrando a importância, a relevância do papel do Pai para a estrutura humana. A oração, a Ave Maria, ela traz a seguinte expressão no meio da oração, ela traz uma frase onde ela chama Jesus ela chama Maria, aliás, de Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. A conclusão, o raciocínio do catolicismo, quando criou essa oração, é que Maria, ela nasceu dela o Filho de Deus, que também é Deus. Então Maria, ao ser mãe de Jesus, ela se tornou mãe de Deus, nesse sentido. Não que ela gerou Deus, especialmente o Deus o Pai, mas no sentido de que ao gerar Jesus, que é divino, ela gerou Deus, então Maria é mãe de Deus. Nada poderia ser mais equivocado do que isso. Porque quando Deus resolveu trazer Jesus ao mundo, fica também a pergunta: por que Deus escolheu eliminar o papel do pai terreno
mas ele fez com que a vinda de Jesus ao mundo viesse por meio, por meio do óvulo materno. Porque ele não eliminou completamente a figura humana, porque ele não eliminou também a figura da mãe, ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter criado um corpo, afinal de contas não foi assim que ele criou Adão? Ele não precisou que alguém gerasse Adão, ele foi lá e criou, pegou barro e criou. Por que ele não criou um novo corpo para Jesus, se era importante que Jesus se tornasse homem, e não eliminou também a figura da mãe no processo de trazer o filho ao mundo? Na verdade, Deus não eliminou a mãe porque não era necessário. Porque quando ele eliminou o papel do pai, ele automaticamente se torna o responsável por gerar Jesus aqui nesta terra, e com este processo ele elimina este falso ensino de que Maria é mãe de Deus. Porque na verdade Maria foi apenas a mãe de Jesus de Nazaré, mas ela não é a mãe daquele que já existia antes dela, daquele que na verdade é o criador dela. Isso é muito doido, né? Isso parece aquele filme De Volta para o Futuro, né? Parece o filme O Exterminador do Futuro, onde o John Connor na verdade é o cara que envia o pai dele, que daí o pai dele gera o John Connor e vira um nó na nossa cabeça. Mas a verdade é que Maria, que gerou Jesus, foi criada por Jesus. Jesus como Deus criou a humanidade. Jesus como Deus é Senhor de Maria. Portanto, ao deixar que Maria fizesse parte do processo, Deus estava outra vez mostrando a relevância do pai. Ele não poderia deixar que o pai tivesse participação, porque o pai tendo participação, isso implicaria diretamente que Jesus adquiriria toda a descendência humana, inclusive a descendência do pecado. Maria não é a mãe de Jesus, não é a mãe da segunda pessoa da Trindade, ela não é mãe de Deus, porque essa pessoa sempre existiu antes dela e criou a humanidade, incluindo Maria. Ela é apenas a mãe de Jesus de Nazaré, o corpo humano de Jesus, que a segunda pessoa da Trindade se utilizou para entrar neste mundo. Ela é mãe de Jesus de Nazaré, não de Jesus é o Olam, o Deus eterno. Para nós entendermos um pouco mais, a palavra sêmen, ela literalmente vem de uma palavra grega que significa semente. Portanto, a própria ciência, desde o começo, entendeu que o homem é quem realmente gera. O homem é quem tem de fato a semente. O homem é quem realmente gera, e não apenas do ponto de vista biológico, é isso que nós queremos mostrar nessa noite, mas o homem do ponto de vista bíblico, da psicanálise, da psicologia, e à luz da realidade das estatísticas. O homem é aquele que realmente gera o ser humano, não apenas no sentido biológico, mas ele é o responsável pela formação, ele é o responsável pela estruturação da personalidade, do caráter do ser humano. Deus gerou o Filho e da mesma maneira, então, ele passou a mostrar que os pais são os responsáveis por gerarem. Ainda que no início, este gerar não tem nada a ver com fazer existir, como fazer sair do nada e passar a existir. Da mesma maneira, quando eu digo que o pai, ele principalmente tem o papel de gerar, é claro que eu não estou diminuindo os pais adotivos de maneira alguma, porque gerar eu estou usando a palavra no mesmo sentido em que Deus é o pai que gerou a Jesus. Da mesma maneira como Jesus nunca foi gerado no sentido de não ter existido e passar a existir, da mesma maneira um pai pode não ser realmente aquele que trouxe um filho à vida, mas ele é aquele cujo papel gera a vida, gera a estrutura na vida humana. Nós veremos isso com mais detalhes. Para você ter uma ideia,
Desde o início da psicanálise, cujo principal mentor é Freud, desde o início e ao longo de toda a carreira de Freud, ele sempre apontou a figura do pai como uma das figuras mais impactantes na psique humana, na estrutura emocional, na estrutura de formação do ser humano. Lembrando que Freud era ateu, ele não tinha nada a ver com a Bíblia, nada a ver com conceitos bíblicos, e ele chegou à mesma conclusão da Bíblia. Ele sempre enfatizou o papel fundamental do pai na estruturação psíquica do indivíduo. O pai é visto à luz da psicologia e da psicanálise como uma figura de autoridade responsável por gerar funções na vida dos filhos e das filhas que passem a desenvolver os filhos. O pai, nesta figura de autoridade, ele se torna responsável pelo desenvolvimento dos filhos. Historicamente, até o fim do século passado, podemos dizer até o fim do século XX, o pai sempre desempenhou essencialmente a função de um educador e de um disciplinador, seguindo normalmente códigos rígidos, repressivos, mas essa figura tem mudado radicalmente nas últimas décadas. O pai não tem sido mais visto como uma figura de autoridade, não tem sido mais visto no papel de um educador, grande parte como resultado da desconstrução sistemática que a sociedade está fazendo da figura do homem. Nenhuma figura está sendo mais atacada e mais solapada na sua natureza nos nossos dias do que a figura do homem. O homem, ele está sendo atacado em todos os sentidos para destituí-lo do seu papel, para confundir a sua função, e isso sistematicamente nessa sociedade. Por conta disso, muitos pais estão deixando de ser pais como deveriam ser. Do ponto de vista da psicanálise e das escrituras, o pai, ele é o senhor do não. A mãe, naquela ligação natural com o filho, de que ela doa-se a si mesmo, de que ela usou o seu próprio corpo para trazer o filho à existência, depois amamentou o filho no seu próprio corpo, dos seus próprios nutrientes, essa ligação eterna da mãe com a figura dos filhos, ela torna a mãe menos propensa, menos capaz para a figura de autoridade. Porque por mais que ela exerça a figura de autoridade, o filho sempre vai ter mais dificuldade de enxergar esta figura na vida da mãe, justamente por esses laços praticamente biológicos que existem desde sempre, desde o seu nascimento. Por isso o pai se torna, no papel de educador, o senhor do não. Ele é aquele que vai introduzir o não para a figura do bebê, para a figura da criança. Aquela figura toda rechonchuda, com as bochechas rosadinhas e coisinha mais linda, né? E que a mamãe paparica para lá e para cá, e que vai brincar com o pai e pega um brinquedo e pá, bate na cabeça do pai. O pai é o primeiro que vai ensinar a noção do não, e o bebê, pá, não! E ele se abre em choro, porque ele vai aprender pela primeira vez o que é restrição. O pai se torna, à luz da Bíblia, à luz da psicanálise, como uma das funções principais de colocar limites nos filhos. Inclusive porque o pai, na figura masculina, ele tem mais condição de lidar com os eventuais sentimentos hostis da criança. A criança não vai gostar nem um pouquinho de ouvir não. Ela não vai gostar nem um pouquinho de um pai que põe limites. Quando o pai faz isso, ela vai chorar, espernear, vai correr para a mãe e depois vai ficar brabo com o pai. E o pai não está nem aí.
Porque a estrutura do pai é diferente. O pai ainda olha para a criança olhando para ele brabo e fala, olha, mude essa cara. Mude essa cara. Não estou nem aí. E alguns pais nessa figura do senhor do não acabam até ficando viciados, né? Acabam até ficando viciados. Ele nunca abre a possibilidade de dizer um sim, né? Praticamente 100% das vezes que o filho pedir alguma coisa, a primeira reação do pai, automática, instantânea, instintiva, como o senhor do não, vai ser o quê? Não. Aí o filho vai ter que aprender o quê? O filho vai ter que aprender que a diferença entre o sim e o não é apenas a persistência dele. Porque ele descobre que, na verdade, o não do pai não quer sempre dizer não. É que o pai apenas travou ali no mode no. Mas a figura do pai é principalmente esta. Ele é o senhor do não. Ele é aquele que vai ensinar os limites, as responsabilidades. Isso tanto na Bíblia, quanto na psicanálise de Freud, que não tinha nada a ver com a Bíblia. Que incrível coincidência. Um analisa a natureza do pensamento humano, das reações humanas, do comportamento humano, e acaba, mesmo negando a Deus, mesmo negando a inspiração da palavra, reconhecendo exatamente o que a Bíblia fala sobre a função do pai. Para a psicanálise, a relação dos indivíduos com os seus pais durante a infância fornece a estrutura que vai fazer com que a pessoa consiga se relacionar ao longo da vida. É o pai que gera isso. É o pai que estabelece a estrutura emocional e relacional pela qual os filhos vão se relacionar com todas as demais pessoas ao longo de toda a sua vida, não somente no tempo que estão sob o controle do pai. O impacto do pai na questão da formação da estrutura, e é nesse sentido que eu quero afirmar que o pai é aquele que gera sim, porque é o pai que realmente constrói essa habilidade na figura da criança, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Querendo ou não querendo, é o pai que faz isso. E é por causa disso que nós vamos ver também alguns números estatísticos alarmantes que mostram o poder de destruição de um pai quando deixa de ser um pai segundo a vontade de Deus. A ausência ou o abandono paterno é extremamente prejudicial ao desenvolvimento psíquico da criança. O pai não é a mamãe. A função paterna, no início da vida do bebê, a mãe é mais importante. Não há dúvida sobre isso. Mas depois, a criança, para se desenvolver, ela vai precisar da figura do pai. Nesse momento em que a mãe é mais importante para o bebê, a figura do pai continua importante, porque ele na figura de provedor, na figura de protetor, ele vai dar as condições para a mulher, para que ela possa com segurança, com estabilidade, ela possa desempenhar a sua função materna integralmente. Então o pai, ele é importante desde o começo. Ele não precisa esperar um determinado momento, ele não é descartável num determinado momento para somente num determinado ponto passar a ser importante. Não, ele é importante desde o princípio. A figura do pai está ligado diretamente principalmente à questão do crescimento, do desenvolvimento. Tanto é que um psicólogo cristão do Focus and the Family, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci completamente o nome dele agora. Um dos mais famosos escritores e psicólogos cristãos dos Estados Unidos, ele escreveu, num livro Educando Meninos, ele escreveu uma frase que me marcou muito. Ele disse o seguinte: a criança cresce sob o cadáver da mãe. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, o desenvolvimento da criança vai depender do desligamento que ela vai tendo da figura da mãe. À medida em que ela vai se desligando da figura da mãe e
por isso o plano de Deus perfeito, original, ela vai então passando a se ligar na figura do pai, que é aquele que vai gerar o desenvolvimento estrutural, emocional, relacional da criança. Então, à medida que a criança vai se desligando da figura da mãe, é que ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer. A psicanálise mostra por estatísticas, por dados, o impacto psicológico do que é uma criança viver sem a figura de um pai. Uma criança que vive sem a figura do pai, elas tendem a ser agressivas e inseguras. Justamente por quê? Porque o pai é que dá aquela estabilidade, aquela sensação de segurança, de proteção. Portanto, a criança que nasce sem a figura do pai, ela tem uma tendência, não estamos dizendo que sempre será assim, mas ela tem uma tendência maior de se tornar insegura e agressiva por esse sentido. Agressiva justamente por conta da sua insegurança, onde para se defender, então, ela procura agredir. O filho, nessa condição, o filho homem pode desenvolver problemas de insegurança financeira, por conta dessa instabilidade, dessa insegurança que ele sentiu na infância. Quando ele cresce, ele tem uma tendência de desenvolver insegurança financeira. E a filha tenderá a ficar fascinada por pessoas ricas. Pode se tornar uma daquelas pessoas pobres de espírito que vivem de admirar outras pessoas, especialmente pessoas ricas, ou até mesmo aquela pessoa que vai fazer como que um dogma da sua vida de que para casar ela precisa casar com alguém rico. Tudo como resultado da insegurança pela falta da figura do pai dentro da casa. A ausência do pai dentro de um lar faz com que as crianças também tendam a não desenvolver as habilidades adequadas para a convivência em sociedade, como já mostrei antes. A psicanálise afirma que é a figura do homem que gera essa estrutura relacional. Portanto, quando não há a figura do pai dentro da casa, essas pessoas tendem a ser desajustadas na sociedade, elas têm dificuldades de convivência. Sem a orientação certa, a criança sem pai não desenvolve habilidades importantes para a vida e acaba ficando para trás em relação a outras crianças da sua idade, tanto a nível acadêmico quanto social, na escola e nos relacionamentos. A criança acaba por se isolar das demais e não obter boas notas na escola como resultado da ausência do pai. Alguns estudos têm demonstrado que crianças com pais ausentes têm uma maior probabilidade de irem mal nos estudos. Sem a presença do pai, as crianças têm uma tendência a ser incapazes de seguir regras, de seguir leis ou de respeitar autoridades. Por quê? Porque a figura do pai é a figura da autoridade. E se a criança não aprendeu a conviver com a figura da autoridade, ele vai ter uma tendência natural à rebelião, a ter problemas com autoridades. Especialmente os meninos vão desenvolver esta rebeldia, violência, o que vai gerar sérios conflitos mais tarde, seja com autoridades na escola, seja com a polícia, seja com que tipo de autoridade for. Como resultado, vão tornar-se habituados a sempre desafiar autoridades, a sempre rejeitar regras. Para você ter uma ideia, nunca na história houve uma geração onde houve tamanha falha dos pais. Nunca houve uma geração com um número tão grande de pais que abandonam suas famílias, como a nossa geração, a geração agora do século XX, século XXI. Será coincidência que é justamente esta geração agora que não consegue mais respeitar a autoridade de ninguém? Ninguém mais é autoridade. Isso que nós estamos vendo os absurdos com os riots aí nas ruas, em nome do Black Lives Matter, onde eles querem a destituição da polícia, não tem nada a ver com racismo.
Isso tem a ver com uma geração que está sistematicamente lutando e combatendo contra todo tipo de autoridade. Isso você encontra dentro das igrejas. Faça uma análise de 90% dos desigrejados, desses que acham que são crentes, mas acham que não precisam de igreja. Pergunte para ele, coloque para ele alguma coisa. Você tem problema com a Bíblia? Ele vai dizer não. Você tem problema com a sua relação com Deus? Ele vai dizer não. Você tem problema com o pastor ou com a autoridade da igreja? Que autoridade? Que autoridade? Pastor não é autoridade coisa nenhuma. Você vai ver que 90% deles, o problema é autoridade. Num breve debate com um rapaz esses dias, com o senhor, na verdade, acho que ele deve ter a minha idade. Bom, um rapaz, né? Ele estava discutindo comigo sobre essa questão e ele disse, a igreja de hoje se perdeu, tem mais nada a ver com a igreja de Atos. Eu falei, como assim? Quando eu vou para o livro de Atos, o que eu encontro? Eu encontro ali uma igreja organizada, eu encontro uma igreja crescendo como organização e como organismo, eu encontro uma igreja estruturada na palavra, eu encontro uma igreja que se reúne, e eu encontro uma igreja sujeito às autoridades. Qual você acha que foi o único ponto que ele retrucou? A autoridade. Ele escreveu lá, autoridade. Da onde que você vê a autoridade ali? Esta nossa geração, como consequência da ausência de pais, tem se tornado aquela geração rebelde que a Bíblia profetizou que se levantaria antes da vinda de Jesus. Crianças que crescem sem os pais, elas têm uma tendência a não se sentirem amadas, principalmente as mulheres, já que geralmente a forma como a menina se relaciona com o pai vai determinar como ela vai idealizar os seus relacionamentos amorosos. Por isso, uma menina que foi criada sem a figura do pai, ela vai ser uma menina tendente a ter vários casamentos. Vários casamentos. Porque ela não aprendeu o que é ter essa figura do homem e como se relacionar com a figura do homem. Tais mulheres podem até se apaixonar, mas não chegam a ter relacionamentos sérios. Muitas vezes elas se apaixonam com rapidez e logo perdem o interesse. Crianças que crescem sem a figura do pai tendem a criar um sentimento de inferioridade e rejeição. Porque a criança cresce não entendendo o que ela fez para o pai abandoná-la. Portanto, ela sente, na verdade, um sentimento de culpa. Eu devo ser uma pessoa muito ruim, eu devo ser uma pessoa que não presta para nem o meu pai natural me querer. E por conta disso, esta criança vai se tornar um adulto cheio de complexos de inferioridade e de rejeição. Isso é o que a psicanálise diz. Agora vamos ver o que as estatísticas dizem. O US Census Bureau, o departamento que faz o censo aqui nos Estados Unidos, trouxe alguns dados alarmantes sobre a questão da ausência dos pais. Crianças criadas em lares onde o pai não está presente têm 4 vezes mais chance de experimentar pobreza. 4 vezes mais chance. Se fosse 2 vezes, você até poderia dizer, tem lógica, né? Porque antes tinha o pai e a mãe trabalhando, agora o pai saiu fora, ficou só a mãe, então dobrou. Mas não, são 4 vezes a probabilidade de risco de pobreza. Sem a figura do pai dentro de casa, existe a probabilidade de uma gravidez na adolescência é de 7 vezes maior do que a de uma adolescência com a presença do pai. 7 vezes maior. É duas vezes maior o risco de mortalidade infantil com a ausência do pai. É 2 vezes maior o risco da pessoa desenvolver obesidade num lar onde a figura do pai não esteve presente. É 2 vezes maior o risco de evasão escolar, ou seja, abandonar a escola, não concluir nada em termos escolares.
7 entre cada 10 jovens que vão parar em instituições do Estado para instituições correcionais, né, para fazerem correções de comportamento, 7 em 10 vêm de um lar onde o pai não estava presente. 57% das casas onde o pai está ausente nos Estados Unidos são de negros americanos. Quase 60% dos lares dos negros americanos não têm um pai presente. Os hispanos somam 31% aqui nos Estados Unidos. E os caucasianos brancos, 20%. Eu creio que essa estatística demonstra a verdadeira realidade por trás dos conflitos raciais da questão que envolve especialmente os negros americanos. Quando você observa que eles têm um índice de praticamente 3 vezes maior do que as famílias brancas, uma vez que a ausência do pai gera todas aquelas probabilidades, todas aquelas tendências que nós mencionamos e vou mencionar um pouco mais aqui adiante, será que realmente a situação da qual os negros se reconhecem como uma minoria oprimida nos Estados Unidos, que não tem chance no trabalho, que são colocados de lado pela sociedade, será que realmente o fator é um fator externo, ou seja, o seu conflito com famílias brancas, ou isso vem de resultados internos? Aonde eles vêm de famílias desestruturadas, eles crescem com toda a tendência de desajuste com a sociedade, de desajuste com a lei, e, portanto, não seria de esperar nenhum resultado favorável. 90% dos jovens nos Estados Unidos que decidem fugir de casa são pessoas que não têm um pai dentro de casa. 90%. Isso foi o US Census Bureau. Agora vem o Departamento de Justiça americano, US Department of Justice. Alguns dados alarmantes. O Departamento de Justiça diz que 85% dos jovens que estão na prisão, eles vêm de lares sem a figura do pai. 85%. 85%. Agora, junte isso com aquilo que eu falei anteriormente, onde 60% dos lares dos negros americanos não tem a figura do pai. Então você tem 85% daqueles que vão parar numa prisão, que vão cometer crimes, que são exatamente os que não tiveram pais. E aí você vai entender o famoso debate de por que existem tantos negros na prisão, que tenta se acusar isso como racismo, mas na verdade o problema é mais embaixo. O problema é um problema interno. É um problema estrutural das famílias. Agora olha esse outro número do Departamento de Justiça americano. 75% dos estupros são motivados por homens que mostraram terem sentimentos de abandono envolvendo a figura do pai. Ou seja, esses homens cresceram sem a figura do pai, tendo uma ideia distorcida da sua própria sexualidade. Porque sem a figura do pai, eles nunca aprenderam a lidar com sua própria sexualidade. E, portanto, 75% dos estupradores nos Estados Unidos vêm como resultado de famílias sem a figura do pai. 85% das crianças que possuem alguma desordem de comportamento, de acordo com o Departamento de Justiça americano, 85% dessas crianças vêm de lares sem um pai.
63% dos jovens que se suicidam vêm de lares sem a figura do pai. Ou seja, com todos esses dados levantados pelas estatísticas da realidade da sociedade. E se você for para o Brasil, se você for para qualquer país, vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Porque é mundial o problema. Se nós analisarmos essas estatísticas da realidade da sociedade, se nós analisarmos as conclusões da psicanálise, e se nós analisarmos a definição da Bíblia, nós entendemos então quão impactante é a figura do pai. O pai é aquele que gera sim, porque é ele que vai gerar o caráter, é ele que vai gerar a personalidade. Uma mãe, na ausência do pai, ela tem que se virar e ela tem que fazer o máximo que ela pode. E as mães são verdadeiras heroínas nesse sentido. Entretanto, naturalmente, pela própria formação do ser humano, nem sempre a mãe vai conseguir substituir a figura do pai, porque Deus constituiu dessa maneira. Deus, quando formou o ser humano, Ele fez o ser humano para funcionar dessa maneira. Por isso, nós vemos quão sérios são os problemas de liberalidade sexual, de promiscuidade sexual, de desvalorização do casamento. Tudo isso está gerando uma sociedade extremamente doentia e desestruturada. Quando nós vamos para a palavra de Deus, em Gênesis 18, 19, Deus disse para Abraão que parte do chamado de Abraão é que ele fosse simplesmente pai. É o que diz ali o versículo 19, em Gênesis 18, 19, e diz, porque eu te escolhi para que ordene aos teus filhos e aos teus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e o que é direito. Deus está dizendo para Abraão, eu te escolhi com essa finalidade, Abraão, porque você vai gerar filhos, você vai gerar, dos filhos virão netos e de você virá uma nação, porque a função do pai é gerar. Em Provérbios 20, versículo 7, a Bíblia diz, o homem justo vive uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos, mostrando a importância do papel do pai, de como os filhos miram, como os filhos olham o pai, e nisso vão sendo moldados em seu caráter. Na integridade do pai, o filho vai vai construindo o seu próprio caráter, a sua personalidade. Não é à toa que nós encontramos uma frase que aparece repetidas vezes, principalmente no livro dos Reis e de Crônicas, aonde, falando sobre um rei que foi mau, então fala assim, e faleceu aquele rei, e o seu filho seguiu os caminhos do seu pai. O seu filho fez o que o seu pai fazia. Que triste retrato de como realmente o pai reproduz na vida do filho a estrutura de sua personalidade e caráter. Em Provérbios 13, versículo 24, falando da figura do pai, diz assim, quem se nega a castigar o seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, firmando aquele conceito, tanto da psicanálise, de que o pai é a figura da autoridade responsável pela disciplina dos filhos. No Salmo 103, 13, diz assim, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O homem vai usar toda a sua constituição que Deus lhe deu, e isso você vê no mundo animal a mesma coisa. O macho geralmente ele é mais robusto, o macho ele é mais
ele se destaca, né? É só você olhar o leão e a leoa, né? Em termos de corpo, eles possuem o mesmo, mas o macho ele nasce com aquela juba que o destaca, né? Que faz ele parecer muito maior. O ser humano ele foi criado dessa maneira, com essa distinção que hoje tentam apagar e com isso só trazer mais dor e mais destruição e mais sofrimento para a humanidade, tentando apagar a linha da questão do gênero, da questão da identidade sexual, tentando fazer uma confusão total nisso, em que deve se deixar para a própria criança que decida, escolha o que ela é, o que ela não é. Agora você imagine o que é uma criança que já surgiu no mundo sem saber o que é, que tipo de estrutura essa pessoa vai ter para qualquer outro tipo de decisão na sua vida. Se o pai e a mãe não foram capazes de dizer qual o sexo dessa criança, qual o gênero dessa criança, que tipo de estrutura essa criança vai ter ao longo da sua vida? Nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Deus instituiu nisso quando Ele criou a progesterona, a testosterona para os sexos definidos. No caso do homem, a testosterona é exatamente o que causa o fortalecimento dos músculos, a estruturação dos ossos, a tonalidade da voz e a agressividade. A testosterona, tudo isso programado por Deus, por quê? Para que ele fosse um bruto com a sua esposa? Para que ele se envolvesse em brigas na rua? Não. Na engenhosidade de Deus, Deus estava colocando ali todo o código, toda a estrutura do homem, exatamente para que ele se tornasse o protetor da sua família. Até o tom da sua voz, para que justamente fortalecesse essa questão da disciplina e da autoridade mesmo dentro de casa. Porque a mãe, por mais que fale alto, mas é aquela voz fininha. Vai para o teu quarto! O filho já está acostumado, né, com aquela... Agora grita o leão lá do canto da sala. Respeita a tua mãe, menino! Até o cachorro já procura o seu rumo, o gato já vai procurar o seu cafofo. E até o demônio que estiver por ali já é melhor eu sair, porque o leão rugiu. É a estrutura, é a grandeza da criação, é o milagre da criação em ação. Deus criou o homem para que ele tivesse tal impacto na vida dos seus filhos. Provérbios 4, 1-4 diz, a figura de um pai dizendo: ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. A figura do pai como um orientador, a figura do pai como um educador. O ensino que lhes ofereço é bom, diz esse pai, a minha instrução. E aí ele diz de onde veio isso? Ele diz: quando eu era menino, ainda pequeno em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Mostrando que este pai hoje tem condição de educar o seu filho, por quê? Porque ele lembra-se do seu tempo de menino, e ele lembra-se da figura, da autoridade do seu pai, da orientação que ele recebeu do seu pai. Vamos ler o Salmo 78 para terminar. Salmo 78, 5-8 diz assim: que Deus decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda não nasceram. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos
E então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a importância da obra de Deus na face da terra, a obra iniciada, trabalhada, programada e exercida por ninguém menos do que a própria Trindade divina. A obra que envolveu trazer o Filho de Deus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. A obra que envolveu enviar o Espírito Santo ao mundo para trazer luz e entendimento e direção. Toda esta obra depende da transmissão fiel que é feita, da qual a mais importante de todas é aquela que vem dentro de uma casa, dentro de um lar, de um pai para um filho, que o filho vai transmitir para o neto, que o neto vai transmitir para o bisneto, e todos aprenderão a temer ao Senhor e a seguir a sua lei, e vão se lembrar de todas as coisas que Deus fez, de que Deus tem feito, e crer naquilo que Deus fará. Ele diz ali, para que não sejam como foram os teus antepassados, ou seja, antes desse evangelho entrar, antes do teu avô, antes do teu pai se converter, que eram famílias desestruturadas, famílias sem Deus. Portanto, o que Deus está mostrando à luz da Bíblia, é que a figura principal, a importância principal da figura do homem como pai, é de passar valores e caráter espirituais. Se você for um bom pai e educar muito bem os seus filhos, for um bom pai e prover tudo que a sua família precisou, for um bom pai e fazer com que seus filhos possam ter bons casamentos, por terem crescidos com uma mente estruturada, emoções bem estruturadas, mas se você deixou de ensinar os valores de Deus, da salvação, do evangelho, você simplesmente fracassou no mais importante atributo que Deus tinha para você na figura do pai. O pai deve ser aquele que deve ser o principal conhecedor das coisas de Deus, da palavra de Deus, o principal orientador, o principal disseminador das coisas de Deus no meio da sua família, no meio da sua casa. Esse é o plano de Deus e é onde funciona melhor. Agora, quando o plano de Deus entra em colapso por conta da desobediência humana, o homem deixa de ser a coluna da sua casa, deixa de ser o sacerdote da sua casa, deixa de ser o ensinador da sua casa. Alguém tem que se tornar a coluna, senão a casa desaba. Se a coluna principal não está presente, ou está ali, mas não exerce sua função de coluna, então a mãe tem que assumir. Se o pai e uma mãe não querem saber de Deus e o filho é cristão, ele tem que assumir a função de coluna espiritual dentro da sua casa. Do contrário, toda a sua família vai ruir, toda a casa vai colapsar. Mas não é esse o plano original de Deus. O plano que vai funcionar melhor, que vai funcionar em sua full capacity, que vai funcionar no seu potencial total, é quando o homem exercer a sua função dentro de casa como o líder para levar os seus filhos a temer ao Senhor. Põe-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Quando falamos disso, existem vários tipos de situações que envolvem a audiência. Existem pais que falharam ou que estão falhando e que se sentem desconfortáveis diante de uma pregação como essa. Mas, na verdade, essa pregação da palavra de Deus é para te mostrar quão importante você é. E que se você não conseguiu até aqui, busque a Deus.
porque você tem uma importância fundamental para Deus e para a sua família. Portanto, não feche o seu coração, apesar dos teus fracassos, porque Deus pode fazer você se tornar o pai que Ele quer que você seja. Existem também aqui filhos que não tiveram essa figura do pai. E que quando houve uma pregação dessa, na verdade o seu coração se enche de dor. Porque você lembra, eu não tive o privilégio de ter um pai assim. Sabe o que Deus está te dizendo? Ele está dizendo para você, homem, que cresceu com essa dor, Ele está dizendo, eu estou te dando a chance de você mudar essa história. Eu estou te dando a chance, a partir dessa pregação, desse ensinamento, desse entendimento bíblico, de que você não precisa repetir os erros do seu pai. E justamente por conhecer o impacto doloroso, destrutivo da ausência de um pai, mesmo estando dentro de casa, é que você deve se apegar a isso e dizer, Senhor, eu quero aprender a ser um pai para os meus filhos, mesmo não tendo o pai que a Bíblia diz que eu deveria ter tido. O terceiro tipo de pessoa que ouve essa pregação são mulheres que ouvem isso e talvez não tiveram um pai do ponto de vista bíblico, como nós mostramos, ou talvez tiveram e disseram, mas eu sou mulher, o que eu estou fazendo aqui nesse culto? O que eu tenho a ver com essa pregação sobre pais? Porque cabe a você a responsabilidade de escolher bem quem vai ser o pai que você vai colocar na sua casa para ser o pai dos seus filhos. Cabe a você. Portanto, você na figura de mulher, cabe a você essa responsabilidade de dizer, Senhor, me ajude, se você não é casado ainda, Senhor, me ajude a encontrar um homem que possa ser esse tipo de pai que a Bíblia diz. E se você já é casada, seja uma intercessora pelo seu marido, seja uma ajudadora para o seu marido, seja alguém que esteja do lado dele para dizer, eu quero te ajudar, para que você possa ser este homem, este pai, que a Bíblia diz que você pode ser. E que quando você for, será uma bênção para todos nós, inclusive para Deus. Porque ninguém espera mais que a figura do pai exerça a sua função de pai do que Deus. Porque Deus sabe que essa é a maior dádiva que Ele criou para a humanidade.